Bom dia, Indrio. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Bom dia, Jana, Nayara. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também, Raquel. Bom dia, Vanderleia. Sejam bem-vindos, todos vocês. Agora, oficialmente, né? Bom dia, papis, mames e futuros. Sejam bem-vindos à nossa live da manhã. Live em que estamos estudando o livro A Mãe no Lar. E hoje vamos entrar no capítulo 2 e na semana 4 já. 4 semanas aqui. Que alegria, uma honra pra mim, viu? E me dê um retorno, por favor, se tá ok áudio, imagem, não tá travando, se não tá falhando o som, pra gente poder começar a nossa leitura. Bom dia, Ellen. Bom dia, Dani. Ok, muito obrigada. E aí, minha gente? Como foi o fim de semana de vocês? Espero que tenha sido bom. Espero que vocês tenham tido tempo para refletir sobre tudo que nós falamos nesses dias, nessas 3 semanas, que tenham colocado em dia as lives anteriores que ficaram pendentes de repente. E eu tenho aprendido muito com esse livro. Primeira vez, Dani, seja bem-vinda, viu? Temos uma série aí de 3 semanas de lives já gravadinhas e depois, se você tiver interesse, pode assistir todas elas, tá bom? E como eu tava falando, eu tenho aprendido muito. Primeiro, deixando e sentindo Deus trabalhar em mim, né? Pra que depois eu possa ser usada pra trabalhar na vida dos meus filhos. Vocês vão falar, nossa, hoje você tá meio tristinha, meio pra baixo. Sim, gente, hoje acordei num dia... Já acordei, sabe quando você acorda naquele dia que parece que é um dia não muito legal? Aquele dia meio... Você fala, poxa, não devia nem ter saído da cama. Mas é aí que a gente faz escolhas, né? E eu escolhi sair da cama, escolhi estar aqui falando com vocês, inclusive falando de um dia em que não tá muito legal, que eu não tô muito legal, as coisas não estão muito bem. Mas estou aqui, né? Acho que é importante haver sempre essa verdade, essa clareza entre nós, né? Deixando claro que aqui também tem dias que não são nada fáceis, tem dias que não são nada legais. Mas a gente continua fazendo a escolha de permanecer, de ser constante, de dar o nosso melhor, né? No final, eu acho que é isso que importa. Naqueles dias em que a gente não sente vontade de continuar, é exatamente nesse dia que vai valer a pena você escolher, você decidir continuar. Se o barulho das maritacas estiver muito alto, barulho não, né, gente? O canto delas estiver muito alto, vocês podem me dizer, tá bom? Por favor, que aí eu fecho a janela ali e o som fica um pouquinho mais distante, tá bom? Sintam-se à vontade para falar. Então, vamos lá. Bom dia, adote seus filhos. Bom dia, Ju. Vamos iniciar hoje, então, o capítulo 2, tá? Aqui, ó, capítulo 2, semana 4. Capítulo 1 falava sobre responsabilidade. O capítulo 2, ele fala sobre autoridade materna, a necessidade da obediência. Como a gente falou um pouquinho na semana passada, muito tem se falado no mundo da disciplina infantil a respeito de obediência. Falado que nós não precisamos ensinar obediência, nós não precisamos esperar a obediência dos nossos filhos, que isso não é algo bom, que isso vai deixá-los vulneráveis a abusos, a coisas ruins. E na verdade nós vamos ver aqui que não é, né? Que a ideia é um dos valores do reino, né? Uma das ideias do Senhor Jesus, quando ele nos fez pais, é a questão da obediência. Então, ela é tão necessária quanto o alimento, né? Tão necessário quanto você nutrir os seus filhos, quanto você dar comida para encher a barriguinha deles e fazê-los crescer, é a obediência.
E eu sei que muitas pessoas têm uma certa rejeição contra essa palavra, exatamente pela distorção que o mundo tem nos trazido do que é a obediência. Obediência não é autoritarismo, obediência não é humilhação, tá? Obediência é uma forma de proteção de pais para com os seus filhos, tá bom? Então, seus filhos não têm que sair obedecendo todo mundo, não. Seus filhos precisam obedecer o papai e a mamãe e se submeter, respeitar as outras autoridades, ok? Então, vamos lá dar início à nossa leitura. Deixa o caminhão passar. Vamos lá. Semana 4, segunda-feira, o princípio da importância da obediência. Então, vamos lá. A importância da obediência. Até o momento, eu tenho buscado mostrar à mãe como a sua fidelidade depende do caráter bom ou mal de seus filhos. Creio que as suas reflexões próprias têm, sem dúvida, feito com que esse assunto fique marcado profundamente em seu coração. A questão que provavelmente surgiu na sua mente enquanto você lia o primeiro capítulo é: de que maneira eu devo governar os meus filhos, com o fim de assegurar a virtude e a felicidade deles? Essa é a questão que eu buscarei responder a partir de agora. A obediência é absolutamente essencial ao governo familiar apropriado. Sem ela, todos os seus demais esforços serão em vão. Você pode orar por e com os seus filhos. Você pode se esforçar para instruí-los na verdade religiosa. Você pode ser incansável em seus esforços para fazê-los felizes e para conseguir a afeição deles. Mas, se eles tiverem o hábito da desobediência, as suas instruções se perderão e o seu trabalho será em vão. E por obediência eu não me refiro ao ceder apático e vagaroso às ameaças repetidas, mas à aquiescência imediata e alegre às ordens dos pais. Tampouco é suficiente que a criança venha a ceder a seus argumentos e persuasões. É essencial que ela se submeta à sua autoridade. E na semana passada nós dissemos que todos estamos submetidos, todos estamos debaixo de uma mesma autoridade, que é a autoridade de Cristo. Então, a obediência não é os seus filhos cederem ao que você está querendo, cederem a sua ordem, por medo de serem castigados. Obediência não se trata disso, aqui deixou bem claro pra gente. Obediência é fazer com alegria. Então, a obediência é muito mais do que a atitude de ir fazer. A obediência é o coração estar disposto a fazer por amor. Eu sempre falo aqui para os meninos que eles não precisam querer, né? Eu falo para eles, vocês não precisam querer, não precisam concordar, não precisam gostar do que papai e mamãe estão falando. Mas a partir do momento que foi dito para fazer algo, que foi dada uma ordem, uma instrução, vocês precisam obedecer. E obedecer com alegria, confiando no coração de vocês que, mesmo que eu não goste, mesmo que seja difícil, mesmo que eu não queira, eu vou fazer. Eu vou fazer porque os meus pais sabem o que vai ser o melhor para mim e a decisão deles é o que vai me trazer bênção, é o que vai me trazer proteção. E se nós pais estivermos errados, pode existir isso? Claro que pode. Os pais erram e muito. A gente erra demais. Eu acho que a gente erra até mais do que os nossos filhos. Os pais erram muito. Mas se nós pais estivermos errados, Deus vai cobrar de quem? Deus vai cobrar de nós, tá? Por isso que é tão importante a gente ter muito entendimento, muita ciência do que está sendo falado à criança. Mas a criança precisa obedecer. A Bíblia diz a respeito disso, sobre os filhos honrarem os seus pais. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias na terra sejam longos, sejam prolongados. Primeiro mandamento com promessa, né? A gente sempre ouve falar sobre isso. E é uma verdade.
Deus está dizendo, os filhos que obedecem, que honram seus pais, tudo vai dar certo na vida deles. Vai ter problema, mas os planos darão certo, os projetos darão certo, a vida será mais leve e eles viverão muito tempo, muitos dias na Terra. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma maneira muito clara, é meio duro isso que eu vou falar, esse exemplo, mas é verdade. Aqueles filhos que vivem na drogadição, tá? Filhos que vivem envolvidos com drogas, com tráfico e coisas assim. Quantas vezes será que a mãe já disse pra eles, hora de voltar pra casa, vão pra casa. Meu filho, não quero você andando com esses amigos. Meu filho, não faça isso. Quantas vezes eles já receberam instruções dos seus pais? E eles decidiram em seu coração primeiro, porque a gente decide primeiro com o coração, tá? Eles decidiram em seu coração não obedecer. E aí depois eles foram assassinados, né? Ou então morreram por conta do uso de drogas. E a gente fala, poxa, vida é tão jovem e tal. Mas existe uma promessa. E quando a gente está fora da obediência, a gente está fora dos muros de proteção dos nossos pais. E a gente está fora do lugar onde existe a bênção de Deus. E é por isso que tantos deles morrem tão jovens, né? E é importante ensinar aos nossos filhos, tem um muro aqui. Tem um muro que vai te proteger aqui dentro. Tudo que você fizer aqui dentro, nós estamos aqui para te proteger. Se você decidir pular esse muro, se você decidir abrir um buraco, vai ficar aberto. Tanto para virem coisas ruins, quanto para te acontecerem coisas ruins do lado de fora. E esse muro, ele se chama pai e mãe. Mas ele só é eficaz quando tem obediência. Se não houver obediência, você tá fora desse muro, ou você já abriu um buraco para as coisas ruins entrarem, virem para o lado de dentro. Então, obediência, eu sempre falo para os meninos, repito muito isso. Obediência traz, aí eles falam bênção. Desobediência traz consequência, consequências ruins. Então, que fique muito, muito claro isso aqui pra gente. Obediência não é o seu filho ceder de uma maneira apática, vagarosa, as suas ameaças. Sabe aquele? Eu vou falar só mais uma vez. Eu já falei 500 vezes, eu vou falar pela última vez. Poxa, da outra vez você já disse que seria a última. Então tem que ser a última. A tua palavra como pai, como mãe, ela tem que valer alguma coisa. Você tem que mostrar que você é alguém que diz a verdade, tá? Por isso, muito cuidado com o que você vai dizer, porque você vai precisar cumprir aquilo. Ou então você vai ser o pai e a mãe bundão, o pai e a mãe banana, o pai e a mãe mentiroso. E a criança, ela vai e te obedece daquele jeito. Tá bom? Isso é apatia, sabe? E ela vai com aquela lentidão, assim, parece que tá testando a sua paciência, mas é que lá no coração dela, ela não decidiu obedecer. E aí você fala, mas como que a gente vai conseguir chegar nesse ponto da obediência, da criança fazer com alegria, fazer por amor? Tem os níveis, né? Primeiro tem a criança que ela não quer de jeito nenhum e ela expressa aquilo pra você. Eu não quero fazer isso. Às vezes ela até fala, eu não vou fazer isso. Esse é o primeiro nível. E aí você vai continuando trabalhando a respeito da verdade, da obediência, da bênção e tudo mais. Chega ao nível que a criança vai obedecer, às vezes vai fazer uma cara feia, não vai falar nada e vai fazer. Você continua. E aí vai chegar ao ponto de que ela vai obedecer porque ela compreende. Eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer por amor. Porque eu sei que os meus pais pensam e querem o melhor pra mim. Então eu vou obedecê-los. E a criança vai e faz. E aí você já não percebe mais aquela cara assim, sabe? Aquele olho revirando, aquela boquinha mexendo, né? De murmuração quando você vira as costas. Isso já não acontece mais. Do contrário, os nossos filhos, eles se tornam reizinhos.
né? E é muito perigoso quando a gente tem um filho reizinho. Não sei quantos de vocês aqui lembram da live que a gente falou sobre o filho, exato, obediência imediata. Vou falar sobre os 3 Is já já. O filho que a mãe o criou e depois o pai faleceu. E a mãe sempre fez tudo o que ele queria. Ela se negava, né, como que eu posso falar? Se negava a rejeitar um pedido dele. Então, tudo que o filho queria, a mãe fazia, ela deixava ele fazer. E ele cresceu como um homem dissoluto, um homem entregue às próprias vontades, nem aí pra mãe. E a mãe ficou sob os cuidados dele. Ao invés da mãe governá-lo, ela foi governada por ele, pelas vontades e paixões dele. E no fim diz que um dia, em um ataque de fúria, ele colocou fogo na casa, né? E deixou a mãe à míngua, foi preso, depois arrancou os próprios olhos. E é isso que a gente tá falando. É o reizinho, né? Até a criança mais simpática, até a criança mais graciosa pode vir a se tornar o homem mais impiedoso. Então, que nós tenhamos cuidados. As feras, elas precisam ser domadas, elas podem ser domadas. Os nossos filhos não são reizinhos. Eles chegaram em nossas vidas, eles precisam se adequar, se acostumar a um estilo todo. E nós também precisamos nos moldar a muitas necessidades deles. Mas entender que uma família, todos servem, todos são servidos. Quando eu digo que nós devemos amar e servir os nossos filhos, não é servi-los como nós somos os súditos e eles são os reis. Não, de maneira alguma. É servi-los como? Servi-los com amor, com proteção, com limites, com disciplina, com alimento, com provisão material, com tempo de qualidade. Isso é servir. Tudo isso que você faz quando você vai dar uma volta no quarteirão com teu filho, você o está servindo. Você está mostrando a ele o mundo, você está mostrando a ele o quanto é bom ter alguém para caminhar ao seu lado. Você está mostrando a ele a importância de uma conversa, a importância de observar a natureza. Você está mostrando muitas coisas. Então, nesse momento, você está servindo o seu filho, tá? Então, cuidado com os filhos que querem ser os reizinhos, que eles querem mandar na casa, que eles querem determinar o clima da casa. Isso não pode acontecer. É necessário obediência. A importância da obediência que nós vimos aqui. Então, você vai chegar no nível que você vai dizer, yes, eu venci na vida. Quando os seus filhos se aquietarem imediatamente quando você disser algo. E de uma maneira alegre, eles forem e obedecerem, cumprirem a sua ordem, a sua instrução. Deixa eu ler aqui. O Andrew diz, se você se certificar de ter a atenção de seus filhos ao dar-lhes uma instrução e eles não seguirem imediato completamente, então isso é desobediência. Sim, quer obedeçam, quer desobedeçam. As consequências virão. Se as consequências são boas ou ruins, depende de sua escolha. Quanto mais repetimos as instruções, mais condicionamos os nossos filhos a não seguir essas instruções. Não há necessidade de gritar, ameaçar ou resmungar para que seu filho obedeça. Você deve esperar obediência com uma única palavra suave. Sim, perfeito. Ele não é pai, mas ele já está no caminho, está indo muito bem. E é exatamente isso. Cuidado com o tanto que você repete. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está ameaçando. Isso não é bom. Seu filho, ele não pode funcionar. Ele não pode se acostumar a funcionar à base de ameaça. Porque senão ele vai ser assim no emprego. Ele só vai funcionar se o chefe ameaçar demiti-lo. Isso não é bom. Isso não faz bem. Isso não é saudável para a vida dele. Ele só vai dar o melhor no relacionamento se a esposa ou o marido ameaçar se separar. Isso não é bom, tá? Então, chega de ameaça. Você disse, você precisa fazer. Ah, mas por que não sei o quê? Você precisa fazer. Tem coisas que nós devemos explicar para os nossos filhos. Olha, é importante você fazer isso, porque desse jeito você não se machuca, porque desse jeito você não passa frio. Tem coisas que nós precisamos explicar. Tem coisas que não, tá? Nem tudo a gente deve explicar. Tem coisas que você diz, você precisa fazer. E dali, depois de um tempo, ele mesmo vai compreender o porquê. E se você pediu
e ele não fez aquela vez, compreenda, isso ainda não é obediência. Ainda não chegamos lá, tá? Obediência é você dizer e o seu filho fazer imediatamente. Então vamos aos 3 Is que eu falei pra Eliane, acho que foi, né? 3 Is da obediência. A obediência para ser perfeita, para você dizer que venceu na vida, papai e mamãe. Obediência, ela precisa ser interna, imediata, inteira. Interna, imediata, inteira, tá? Então, o que quer dizer? Interna, coração. As nossas decisões, nossas atitudes, elas partem primeiro do nosso coração, tá? Sei que a gente fala, eu tô pensando com a cabeça, tudo. Mas é o nosso coração, dele que provém a fonte da vida, tá bom? Ainda que você use a sua cabeça pra pensar, você acha que você tá usando a tua cabeça, é o teu coração, é a tua alma que tá ali tomando aquela decisão. Então, a obediência interna. O teu filho, ele internamente decide obedecer. E ele vai fazer aquilo com alegria. Ele vai fazer sem resmungos. Ele vai fazer sem aquela cara de apatia. Então, é o interna. Imediata. Imediatamente. Você não precisa falar, eu vou contar até 3. Não. No 1, na primeira vez, ele já fez. Antes do 1, no 0, ele já fez. É imediata. Se você tiver que repetir a instrução, não é obediência ainda. Inteira. Fazer tudo o que você disse. De maneira completa. Se você disser, olha, meu filho, você comeu e você derrubou comida no chão. Então, você precisa limpar essa sujeira. Ele vai, pega a vassourinha, limpa a sujeira, varre e joga ali na porta, do lado de fora. E deixa a vassoura encostada na porta. Isso não é obediência inteira. Porque ele sabe que ele precisa varrer, jogar a sujeira no lixo e guardar a vassoura. Nossos filhos são inteligentes. Mas ele fez aquilo porque o coração dele decidiu não obedecer. Então ele queria, ao mesmo tempo que fazer o que você disse para você se calar, ele também queria fazer a vontade dele. Então ele largou a sujeira ali fora, no cantinho, e a vassoura encostada. Não é obediência inteira, tá bom? Porque se você for confrontá-lo com isso, meu filho, você largou a sujeira aqui e você deixou a vassoura encostada aqui na porta. Você não fez o que eu falei. Ele vai virar pra você e dizer, eu fiz sim, mãe. A senhora me disse pra varrer a sujeira que eu derrubei no chão. E eu varri. Quantas vezes nós pais já ouvimos essas respostas? Ele tá certo? Ele varreu? Ele varreu. Mas ele não fez de maneira completa. Então, lembre-se dos 3 Is. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um post sobre isso para vocês poderem salvar e ficar de uma maneira bem prática no nosso dia a dia. Os 3 Is da obediência. Só me falar o que alguém, olha, faz pra mim sim, porque vai me ajudar bastante, que aí eu já coloco na minha agendinha aqui pro próximo post, tá? Então, obediência, 3 Is. Inteira, fazer com o coração. Imediata, fazer no momento em que foi pedido. E interna, perdão, falei errado. Interna, fazer com o coração. Imediata, no momento em que foi falado. E inteira, fazer completamente. Não é deixar pela metade o que foi dito para a criança, a instrução dada. Ok, minha gente. Acho que concluímos, então. Então, seu filho... Vamos fazer, então. Beleza, vou fazer aqui o postzinho sobre os 3 Is da obediência também, tá bom? Então, não é suficiente que o seu filho ceda os seus argumentos e persuasões. Cuidado, você não precisa argumentar, ficar batendo boca e vencer o seu filho pelo cansaço, tá? Isso é errado. Você não precisa disso e ele também não precisa disso. Ele, como um ser humano, como um indivíduo em formação, precisa da tua proteção. E ele, como alguém feito por Deus, ele tem condições perfeitas, lindas aqui no cérebro dele para compreender o que você está dizendo. Então, quando você diz, você precisa fazer isso, ele sabe que ele precisa. Mas ele vai tentar te vencer para você desistir e ele não precisar fazer. E é natural isso.
é o pecado do homem. O pecado tá no nosso coração. A gente nasce e a gente quer sempre dar um jeitinho, né? Pra fazer a nossa vontade, pra nos satisfazer. A gente tá sempre atrás de jeitinhos. Isso não é bom. Então devemos sim condicionar, ensinar os nossos filhos aquilo que é bom. Sempre dizer, filho, nem tudo que você quer é bom. Nem tudo que você gosta faz bem. Muitas vezes, na vida, a gente precisa fazer até mesmo que não quer. Até mesmo que não gosta. E aqui em casa, quando eu percebo que não tá tendo a obediência imediata, eu falo uma vez e aí fica assim. Fica olhando pra mim, sabe, com aquela cara de não entendi? E aí eu olho bem nos olhos, porque eu já vi que ali já houve desobediência, porque eu falei uma vez e não foi feito. Eu olho nos olhos e falo assim, isso aqui não foi uma pergunta, não foi um pedido. Isso foi uma ordem, tá bom? E aí eles entendem que, eita, o negócio ficou sério. Aí eles saem e vão fazer. Mas não tá bom, porque já foi desobediência. Eu precisei falar pela segunda vez. Vai tá bom, vou me sentir feliz, realizada. Quando eu disser a primeira vez, eles disserem, sim, mãe, eu vou fazer. Mesmo que eu sinta que eles estão fazendo não com o coração duro, mas com aquela sensação de, poxa, que difícil isso. Mas eles estão fazendo com dedicação, com empenho, estão fazendo com inteireza, né? Estão indo lá e fazendo o serviço completamente, né? Quantas vezes você diz para os seus filhos, arrume as suas roupas. Tem um monte de roupa jogada aqui na tua cama, da semana inteira. E eu estou a semana inteira falando para você arrumar. Você não arrumou. De hoje não passa, né? Aquela frase de mãe. De hoje não passa. Você vai dar um jeito de arrumar, guardar todas essas roupas. Dali a 20 minutos você entra no quarto. Às vezes nem 5 minutos você entra no quarto. Tá tudo guardado. Aí você vai e abre o guarda-roupa, despenca tudo. Vem aquela tsunami. Isso não é inteira, não é obediência inteira, tá? Porque quando você disse pra ele guardar as roupas, ele sabia sim o que você queria dizer. Ele sabia que era dobrar e guardar no guarda-roupa. Mas ele falou, eu vou fazer o que tá falando, mas eu também vou fazer do meu jeito. Só vou fazer assim pra minha mãe não precisar mais ficar me enchendo com essa história da roupa. Mas eu não quero. Embola, bota lá dentro do guarda-roupa. Isso não é obediência. E aí, nesse momento, você não pode deixar. Nesse momento, a gente precisa pedir muita ajuda, graça do Espírito Santo, pra gente não sair correndo atrás desse filho, né? Pra grudar nele. Vem aqui pra você arrumar. A gente tem que ter muito cuidado, muita temperança pra não sair gritando, né? Pra não causar feridas neles, apesar do erro deles. Então, nesse momento, é preciso a gente enxergar Cristo. Enxergar que o mesmo Espírito que habita em mim, habita nele. Naquele momento, ele não deu valor à instrução, não agiu com o Espírito, agiu pela carne, pela vontade dele, pelo desejo dele. Mas aí que a gente precisa centrar, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o adulto da relação, vamos conversar. Chama o filho e fala, o que eu pedi pra você fazer? Ah, falou pra guardar as roupas. E quando eu digo pra você guardar as roupas, o que significa? Aí ele já... que eu tenho que arrumar e colocar no guarda-roupa. E o que você fez? Eu coloquei no guarda-roupa. Você colocou no guarda-roupa. Você não guardou. Você sabe o jeito que é pra fazer. Você sabe como é pra manter o guarda-roupa. Já foi falado isso. Ou você tá ouvindo isso pela primeira vez? Não, eu sei. Então, isso aqui é o jeito correto? Não, não é. Então tá. Então, o que houve aqui foi uma desobediência. E por conta dessa tua desobediência, você precisa perder um privilégio. Porque a obediência traz bênção, a desobediência traz consequência. Isso, você pode até pensar junto com os seus filhos, qual privilégio você acha que você deve perder? Essa semana aconteceu um evento aqui em casa e aconteceu mentira.
E aí um acobertou o outro. E, gente, é engraçado, eu falo pra eles, não adianta mentir, que o Espírito Santo sempre vai revelar pro papai e pra mamãe, porque ele não quer que vocês se percam, ele não quer que vocês continuem no caminho da mentira. Então, papai e mamãe vão sempre descobrir. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, essa história tá mal contada. E aí eu fui e perguntei pela segunda vez. Aí a história mudou. Aí eu falei, então, peraí. Então, da primeira vez que vocês me contaram, foi diferente. Então, houve o quê? Aí eles falaram, mentira. Falei, tá bom, então houve uma mentira. Beleza, então termina a história. Aí terminaram a história, eu ouvi tudo. Falei, ok. Então agora vamos resolver dessa maneira. Vai lá e faz assim, beleza? Beleza. Aí eu falei assim, ok. Mas houve uma mentira. Você me disse uma mentira, você ouviu que ele me disse uma mentira, você estava envolvido na situação e você também não me falou nada. Então agora vocês vão decidir uma consequência. Tudo bem? E aí fizeram lá e cada um foi pensar e cada um tomou a sua decisão do que seria a sua consequência. Aí um escolheu uma coisa assim que eu falei, não. Eu falei, olha, você acha realmente que essa consequência tá à altura da sua mentira? Ou essa consequência é um negócio muito levinho, muito de boa? É leve. Eu falei, então, vamos dar uma estendida nisso daí? Porque era tipo assim, eu vou ficar amanhã sem comer doce. Eu falei, você não acha que é pouco, não? Então eu vou ficar o fim de semana sem comer doce. Eu falei, tudo bem. Só que vai começar hoje, tá? E era sexta. Não, mãe, vai começar no fim de semana. Hoje não. Não foi isso que eu escolhi. Eu falei, ok, mas sua obediência aconteceu hoje. Então a gente deve deixar a consequência pra semana que vem? Não precisa ser agora? A gente pode deixar pra resolver depois? E ele falou assim, é verdade. Então tá valendo a partir de hoje. Então, tem momentos que os seus filhos podem começar a pensar com você, porque eles mesmos vão sentir o que você como pai, como mãe tá sentindo. Poxa, que triste meu filho ter desobedecido novamente, né? Que triste é eu ter desobedecido novamente. E eu preciso de algo que me ajude a lembrar. Quando a gente fala sobre a consequência, perder um privilégio, muita gente acha assim, isso é desumano com os filhos, isso é muita maldade, tirar alguma coisa deles, não sei o quê. E não é. Na verdade, o que é? É você voltar o foco da criança para o coração dela naquele momento. Para a atitude que ela teve baseado no coração. Por que ela decidiu tomar aquilo? Aí você fala, como assim? Não tô entendendo. Todas as vezes que a criança quiser aquele brinquedo, ou por exemplo, no caso, aquele doce, e ela lembrar, eu não posso comer. Ela vai parar e vai pensar, por quê? Eu não posso comer porque eu tomei a decisão de mentir. Quando na verdade, eu podia ter falado tudo certinho pra minha mãe. Eu podia ter sido sincero. E aí isso me traria bênção. O resultado seria outro, seria diferente. Então, o foco dele agora tá voltado para isso, para ele repensar o que foi feito, a atitude dele, se valeu a pena, se não valeu a pena. É por isso que é importante a gente deixar bem claro para a criança antes. Tudo isso tem que ser conversado, tá? Já vou ler todas as mensagens aqui. Tudo isso tem que ser conversado, tem que ser avisado antes. Olha, a partir de agora, você desobedeceu papai, desobedeceu mamãe, vai ter consequência. E a gente sempre sabendo ser flexível e sabendo medir também. Porque muitas vezes a criança faz não é por maldade, tá? Ela faz por ingenuidade. Esses dias até coloquei nos stories que o caçula misturou todos os perfumes do quarto deles. E o cheiro ficou... E aí eu fui lá e eu vi que o pote estava cheio. Eu falei assim, gente, não tava cheio. Tava na metade. Eu peguei o outro, tava vazio. Falei, já sei. Aí eu chamei e falei assim, gente, aconteceu isso, isso, isso. Quem fez? Na primeira vez ele já falou, fui eu, mãe, me perdoa. Aí eu falei, tudo bem, agora vem aqui, me explica. Por que você fez? Eu queria fazer um negócio mais cheiroso. Falei, tudo bem.
E aí eu falei, mas não pode, porque pode causar alergia, o cheiro pode ficar muito ruim, o perfume não é só seu, o perfume também é dos seus irmãos, você os desrespeitou quando fez isso, não pensou neles, não perguntou se estaria tudo bem e tal. E conversei. Caberia nesse ponto uma consequência? Não, não caberia. Por quê? Porque é algo típico de criança, sabe? A consequência agora é o quê? É eles usarem o perfume. Eu já falei, tá aí. Vocês vão ter que usar ele até a última gota, até acabar. Se desse uma alergia a alguma coisa, eu ia tirar. Óbvio, né? A saúde da criança, ela está acima da nossa vontade de colocar uma consequência. Consequência não é isso. Consequência é pra tratar o coração, tá? Não é pra satisfazer o desejo de pai e mãe de vingança. Não é isso, por favor. Então, a consequência deles é usar o perfume até acabar. E eles estão fazendo isso, estão usando. É uma coisa natural de criança. Agora, se isso acontecer uma segunda vez, como eu já disse que isso não é bom, se acontecer novamente, aí sim. Aí é o coração que decidiu, eu sei que é errado, eu sei que eu não devo, mas eu quero fazer. Aí sim, vai precisar ter um outro tipo de consequência, um pouquinho mais séria, entende? Você tá falando de bater? Gente, vamos com calma, tá? Vocês não estão prontos para essa conversa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que é natural da criança e o que é uma maldade do coração. Por isso que é importante manter o diálogo, manter a comunicação. Você sentar e conversar e perguntar: por que que tá acontecendo? Por que aconteceu? O que você pensou quando fez isso, tá bom? E tem as consequências naturais também. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais depois, tá bom? Oi, Mi, linda. Minha amiga é top demais. Ó quem fala. Obediência traz recompensa, desobediência traz consequências, sim. Obediência inabalável aos verdadeiros princípios que aprendemos nos garantirá de sobrevivência espiritual, com certeza. A minha amiga Michelle, um mantra que repito eternamente em casa com Isaac é: obedecer de primeira, obediência tardia não é obediência. Exatamente, obediência imediata. Obedeceu na segunda, já é desobediência, né? Fazer perguntas que os levem a pensar faz toda a diferença. Exato, sim. Eles são muito capazes de pensar. E eles podem nos dar respostas surpreendentes. Por exemplo, se eles quebrarem algo de alguém, e você vai lá e pede perdão. Ao invés disso, o que você pode fazer para reparar o teu erro? E eles podem te dar uma coisa surpreendente do tipo: olha, eu acho que eu posso fazer mais serviços em casa, e aí vocês me dão um dinheirinho, eu junto, eu vou lá e compro um novo pro tio. Ok, é uma forma. E a criança, ela está pensando em maneiras para restituir, para reparar o erro dela. Isso é importante, tá bom? Papai e mamãe, parem de pensar pelos seus filhos aquilo que eles conseguem fazer. Sempre que o clima tá estranho, eu chamo pra gente orar. É muito fácil também para nós pais nos irarmos. Então, sempre peço pro Espírito Santo nos guiar. Precisamos muito, 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 gente. Tudo isso que foi falado, que foi lido aqui, se não tiver o Espírito Santo, não adianta de nada, tá? Se não tiver o Espírito Santo, não tem como obedecer. Por isso que os nossos filhos também precisam de um encontro genuíno com Deus, tá? Eles precisam do Espírito Santo. Não existe obediência imediata, inteira e interna sem o Espírito Santo. Então, apresente o Espírito Santo aos seus filhos. Evite pular diretamente para o papel de dizer às crianças o que fazer, mas sim ajudá-las a pensar e considerar os resultados para enfrentar os desafios que têm pela frente. É isso, minha gente. Ok, então vamos fazer a nossa oração. Alguém tem algo para compartilhar? Gostei muito da participação de vocês aqui, foi muito bom, muito gostoso mesmo. A live hoje excedeu bastante o tempo aí, né, que a gente queria fazer de 15 minutinhos, mas foi bem gostoso. Obrigado por todo mundo que mandou um comentário, um recado, uma ideia, compartilhou algo com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração, algum pedido de oração, algo a compartilhar, compartilhe aqui
pra gente poder orar por você também, ou te responder, tá bom? E é isso. Obrigada, Mi. Você sabe que você me inspira, né? Antes de eu ser mamãe, você já era mamãe e eu via o seu cuidado. Michele já me puxou, deu um puxão de orelha antes mesmo de eu ser mãe, no processo de aproximação com os meninos. Ela é da mesma cidade de onde os meninos vieram. E em uma das conversas, videochamadas com os meninos, eu fiz algo que não foi legal. E no fim ela veio com todo amor e graça e me disse algo, né? Me chamou a atenção sobre algo, me exortou. E aquilo fez muita diferença, me fez pensar realmente, sabe? Então, que Deus coloque na vida de vocês, Micheles, amigas e amigos como essa pessoa, como essa mulher, dispostos a te corrigir, sim, quando for preciso, mas sempre com muito respeito, muito amor, mas nunca deixando passar aquilo que você erra, os seus erros, porque é isso que faz a gente crescer, né? Então, que Deus mande para a vida de vocês muitas Micheles. E se vocês quiserem essa também, estou disposta a compartilhar, não sou ciumenta. Foi uma bênção ver a obediência por outra perspectiva. Eu que agradeço, viu, Nayara? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos então orar. Se alguém tiver um pedido de oração, depois manda aqui na caixinha de perguntas ou escreve aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. Senhor, obrigado, Deus, por nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de viver, Jesus, de respirar. Obrigado pelo privilégio de ter pessoas ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter família, de viver em família. E aqueles que não têm esse mesmo privilégio que nós, Senhor, aqueles que ainda não possuem famílias, que o Senhor possa... Sei que o Senhor já os olha com um olhar de amor, mas que o Senhor possa nos ajudar a olhá-los com um olhar de amor, Pai. Que nós possamos ser a resposta, ser a família para eles, para aqueles que não possuem. Que nós possamos acolher pessoas como amigos, como filhos, como irmãos, que os nossos corações estejam dispostos, Pai, a dar mais amor, Pai, não apenas a receber, mas nós queremos dar, nós queremos contribuir uns com as vidas dos outros, Pai. Jesus, eu quero te agradecer também por cada pessoa que está nessa live, cada um que passou, cada um que vai assistir depois, que o Senhor possa abençoá-los. Peço da tua graça sobre a vida deles, que tudo o que foi falado aqui, aquilo que realmente servir, que edificar a vida deles, então que possa permanecer em seus corações, e o que não lhe servir, Deus, então que seja esquecido, Pai. Que o Senhor me perdoe por alguma coisa que eu tenha dito da minha própria vontade, da minha própria carne, e que a cada dia mais o Senhor possa me usar e continuar usando todas essas pessoas, Deus, que tanto compartilharam aqui hoje, que tanto me ensinaram também. Obrigada. Jesus, nos dê graça na educação dos nossos filhos, nos dê paciência, nos dê amor, nos dê um olhar de misericórdia, nos dê a disposição de ouvir e não apenas falar. Porque a tua palavra diz que tolo, que vergonhoso é falar antes de ouvir. Então nós queremos aprender a ouvir mais os nossos filhos, principalmente seus corações. Nos ajude a isso, Senhor. Que ao ensinarmos sobre obediência a eles, que não seja para realizar o nosso desejo de nos sentirmos grandes, de nos sentirmos superiores, que sempre que explicarmos sobre consequências, que não venhamos a matar uma sede de justiça própria, justiça humana, uma sede de vingança. Tira tudo isso do nosso coração, Pai. Nos ajude a nos alegrar quando eles estão alegres,
Nos ajude a chorar e clamar quando eles estão chorando. Nos ajude, Senhor, a sentir mais do coração dos nossos filhos. Nos ensine primeiro sobre obediência imediata, interna, inteira, para que então nós possamos passar isso a eles com muito amor, passar isso a eles de uma forma respeitosa, como o Senhor deseja. Espírito Santo, nos ajude também a ensinar quem o Senhor é para cada um dos nossos filhos. Cada um deles é diferente e nós precisamos ensinar a cada um deles de uma maneira, de um jeito, em um tempo. Nos ajude a isso. Eles precisam desse contato, desse relacionamento contigo. Nós pedimos a tua graça, Deus, sobre as nossas vidas, como pais e como mães, que sejamos usados para edificar a vida dos nossos filhos, que nós possamos criá-los não para o mundo, mas para a eternidade, para Deus e para o céu. Nos ajuda, Senhor. E nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor fala conosco em muitos momentos, através de muitas coisas. Obrigado pela sensibilidade que o Senhor tem trazido ao coração de cada um de nós. E obrigado por todas as coisas que o Senhor vai fazer no dia de hoje e na nossa semana, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Peraí, gente. Se você precisa sair, fazer alguma coisa, tá liberado, tá bom? Fique à vontade. Eu só vou ler que tem 2 aqui na caixinha de perguntas. Você sabia que podem... Ai, amiga. A Michelle, gente, ela mandou. Você sabia que podem ser facilitadores dos cursos de parentalidade da UDF e oferecerem maternidade? Vocês sabem o que é o UDF, gente? Universidade da Família. Tem aqui na nossa cidade muitos cursos para família. Indica livros, Geração do Rei. Ah, então vamos lá. Cadê o seu caderninho? Vamos fazer o seguinte. Toda manhã que vocês vierem participar aqui, de segunda a sexta, às 9 da manhã, vocês já sabem, né? Live A Mãe no Lar, livro de John Abbott que nós estamos estudando, com a ajuda do Espírito Santo, tendo revelações a mais aqui da leitura. Então vamos lá. Toda manhã que você vier participar da live, eu peço que você separe um caderninho e um lápis, tá bom? Caderno e um lápis. Ai, caneta. Não, caderno e lápis, tá? Porque a vida, ela é assim. Não deu certo, você apaga e escreve de novo. Então, você precisa de um lápis. O lápis para você entender que quando as coisas não derem certo, você vai apagar e vai recomeçar, vai fazer de novo. Beleza? Então, amanhã, se você chegar aqui às 9, traz o seu caderninho e o seu lápis. Vou te lembrar lá nos stories. E vamos para a dica de livros que a Mi colocou aqui. Vocês querem dicas e a leitura é algo muito importante. Se você não gosta de ler, eu digo para você que é essencial, que é muito importante, tá bom? Ah, mas eu não gosto de jeito nenhum. Gente, não tem desculpa hoje em dia. Você vai lá no YouTube, tá bom? O YouTube todo mundo tem acesso, não precisa pagar. Você vai lá no YouTube e coloca audiobook, audiolivro, livro falado, livro lido. E aí vai estar o livro inteiro lá para você ouvir. Então, enquanto você vai limpando sua casa... Perdão. De novo, não. Enquanto você vai limpando tua casa, você vai ouvindo o livro, tá bom? Então, não gosta de ler, tem essa dica maravilhosa para você, por favor. Vamos lá. Então, vamos lá. O Andrew indicou lá acima o livro Quem Ama Educa, do Issam Itiba. Issam Itiba é muito bom. Eu já vi alguns vídeos dele também. E um senhorzinho, uma gracinha, já falecido, né, gente? Mas uma gracinha. Então, o livro Quem Ama Educa, de Issam Itiba, tá bom? E aí, vamos a novas indicações. Então, anota aí. Tem um papelzinho aí do lado, já anota, pra você não esquecer. Depois, também em live gravada, você volta aqui e pega a dica. Livro Quem Ama Educa, Issam Itiba. Outros livros. Geração do Reino. Geração do Reino. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Esse, se eu não me engano, é do Cury, tô certo?
Então anota aí. Pais sábios, filhos brilhantes. E o outro, as 5 linguagens do amor das crianças, que é maravilhoso. Você precisa saber a linguagem do amor dos seus filhos. Já fiz um post sobre isso. Então, quem ama educa, geração do reino, pais sábios, filhos brilhantes, as 5 linguagens do amor das crianças. Tá bom? Temos essas 4 dicas e o outro que eu indiquei para vocês semana passada como flechas, Pastor Luciano Subirá. Então, 5 livros aí para sua leitura desse ano. Beleza, minha gente? É isso, então. Vamos encerrando. Que Deus abençoe muito vocês. A semana de vocês. Ó, mais um livro aí, vamos lá. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Ai, eu já vi esse. É muito bom. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Tira um print aí da tela, gente. E seus filhos ficarão gratos por você ler. Muito legal. Então, muito obrigada pelas dicas. Tivemos hoje, então, 6 dicas de livros para sua leitura aí, para melhorar o seu arsenal como pai, como mãe. E lembrando que tudo isso só vai ser colocado em prática com a ajuda de Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer, não dá pra fazer nada. Então, corre pra Ele, tá bom? Corre pra Ele que Ele tem muito a te ajudar e muito a te revelar sobre tudo que você vai lendo e vai ouvindo aí, tá bom? Um beijo, até amanhã, às 9, estaremos de volta. Vou deixar gravadinha essa mega live aqui. Foi muito boa e recomendo que você compartilhe. Tem muitos pais ao seu redor que você pode alcançar. Eu não consigo, mas você consegue, tá? Um beijo, até amanhã.